Boa tarde, pessoal. Mais uma entrevista ao JNB. Hoje nós estamos aqui, temos o prazer de conversar com a doutora Arlete Sampaio, né, que foi já deputada distrital por 2 mandatos aqui no Distrito Federal, indo para o terceiro, né, foi a mais votada em 2002, né, doutora Arlete? Vice-governadora, médica, né, e voltou para a política, né, depois de um período de férias, podia dizer assim? Um período sabático. Um período sabático, voltou para a política para tentar implementar aí projetos e programas para o Distrito Federal. Doutora Arlete, muito obrigado. Obrigada a você, é um prazer falar com todos vocês. É uma ideia muito legal essa de ter uma mídia que fala com a saída norte de Brasília. E é um prazer, então, conversar com vocês. Jornal Nosso Bairro, como a senhora falou, é um jornal voltado para a saída norte, mas fala de assuntos, né, relacionados de interesse geral. E a gente gostaria de saber por que a doutora Arlete, que tirou esse período sabático, voltou num período tão complexo para o Brasil, para o Distrito Federal, e a gente queria entender aí o objetivo da senhora com esse retorno. Olha, eu fui candidata em todas as eleições no Distrito Federal. Ora candidata a senadora, ora candidata ao governo, e fui candidata a deputada distrital 2 vezes, fui eleita as 2 vezes muito bem. A primeira vez, como você disse, fui a mais votada, e a segunda vez eu fui a terceira mais votada. Em 2014, eu tomei a decisão de não ser candidata. Eu estava me aposentando, me aposentei como médico da Secretaria de Saúde, e achava que eu tinha direito de gozar minha aposentadoria fazendo outras coisas, lendo mais, podendo ouvir mais música, podendo viajar mais. E apostei todas as fichas na candidatura de um companheiro, ao meu ver, extremamente competente, que foi o Daniel Seidel, que foi secretário de Desenvolvimento Social quando eu saí da SEDEST. Entretanto, ele não se elegeu, né? E aí agora, nesse momento, eu me senti convocada a voltar a fazer política eleitoral partidária, né? Porque eu via que a conjuntura nacional e a conjuntura local me tornava quase compulsoriamente convocada para estar presente nesse momento para a política nacional e para a política do Distrito Federal. No plano nacional, a partir do impeachment da presidenta Dilma, eu considero que tinha que voltar a fazer política, tinha que combater essas políticas que estão sendo desenvolvidas por um governo desastroso. E aqui em Brasília também, eu sou da área de saúde, né? Então particularmente na área de saúde, eu estava muito mal impressionada com as coisas que estavam acontecendo, ou seja, a falta de atendimento às pessoas, as pessoas morrendo nas filas, a falta de medicamentos, propostas equivocadas como esta do Instituto Hospital de Base. Então tudo isso me obrigou a votar. Também na área de educação, porque é outra área que eu considero prioritária da minha intervenção política, que eu estava vendo que estava sendo completamente desprezada, sem projeto político-pedagógico, acabando com as escolas de educação integral, não construindo as creches que o nosso governo anterior havia contratado com o governo federal, que era mais de 100 creches, nós deixamos 27 prontas e algumas em construção, e o governador atual apenas inaugurou as que a gente fez, não é? E não iniciou nenhuma nova creche. Portanto, tudo isso me fez ter o sentimento de voltar para contribuir com Brasília e contribuir com o país. Doutora Arlete, a gente vem identificando aí que o PT tem sofrido aí perdas, né, tanto no âmbito federal, quanto no âmbito estadual, quanto no âmbito regional. Aqui no Distrito Federal, nós temos 2 representantes somente eleitos, né, nessa nova legislatura. Qual que é a estratégia de atuação de vocês no nível local e no nível nacional para tentar se recuperar nesse cenário? Veja bem, eu acho que, de fato, esse é o pior resultado da série histórica do Partido dos Trabalhadores que nós tivemos. O pior resultado. Evidentemente, isso se deve a vários fatores. Eu vou citar apenas 2. Né? O primeiro deles é essa campanha midiática contra o PT permanente, 24 horas por dia, tentam falar mal do PT. E quando a gente vai olhar os dados, a gente vê que não é nada disso. Né? Basta olhar quantos candidatos de outros partidos foram impugnados e vamos ver que outros partidos, PSDB, PMDB, outros partidos estão na frente do PT, não é? Vamos analisar as pessoas que estão presas na Operação Lava Jato, quantos são do PT? É uma minoria. A maioria são dos outros partidos, mas o foco é só o PT, o PT, o PT. As pessoas começam a achar que o PT tem algo de errado, não é? Então, essa campanha ostensiva contra o PT realmente
leva a que as pessoas possam passar a acreditar que nós temos algum problema. Né? Nós somos todos corruptos, nós somos todos bandidos, quando as pessoas sabem muito bem que não somos isso. Segunda questão, eu acho que a gente teve problemas no último governo nosso aqui em Brasília. Nosso governo não saiu bem, tanto que não foi ao segundo turno das eleições. Isso pesou contra o PT. Então é evidente que a gente precisa ter um olhar muito cuidadoso para que a gente possa recuperar a imagem do partido no Distrito Federal e no Brasil. Agora, apesar de todos os ataques, levar um candidato ao segundo turno das eleições presidenciais, eleger a maior bancada da Câmara Federal e eleger a quarta maior bancada do Senado não é pouca coisa. Além de ter eleito o maior número de governadores por partido. Nós elegemos 4 governadores, 3 governadores e uma governadora. É o partido que mais elegeu governadores no país. Portanto, apesar dos ataques, o PT segue firme. E nós vamos, com certeza, recuperar essa imagem do PT e os atuais parlamentares, a companheira Érica Coccar na Câmara Federal, Chico Vigilante e eu, temos essa missão de mostrar ao povo de Brasília o valor que tem o Partido dos Trabalhadores. E não vai ser difícil, porque a gente já está vendo as ações que são anunciadas pelo atual presidente da República, né, o que ganhou as eleições, e também aqui em Brasília nós estaremos na trincheira da defesa dos interesses do povo dessa cidade. Falando de Brasília, como é que a senhora enxerga o novo governador recém-eleito e qual a sua visão sobre as promessas feitas por esse governador, pelo governador eleito para se eleger? Pois olha, eu no segundo turno nós tiramos uma posição de considerar que nenhum dos 2 candidatos tinha um programa de governo que nos atendia às nossas concepções políticas e que, portanto, o PT liberou o voto dos seus filiados. Eu considero que a derrota do Hollenberg foi uma derrota construída por ele próprio, né, porque em todos os lugares que eu fiz campanha as pessoas tinham muitas críticas ao governo, em particular na área de saúde, na área de transporte, são as 2 áreas mais criticadas. O Ibanez, eu não conheço profundamente para fazer nenhum juízo de valor, não é? Apenas me preocupa a proximidade que ele teve com o candidato a presidente Jair Bolsonaro, mas eu tenho gostado das falas dele nesses últimos dias, daquilo que serão as prioridades do seu governo. Eu terei um olhar muito cuidadoso das propostas que ele fizer. O trabalho nosso na Câmara Legislativa é fiscalizar a ação do governo, é produzir projetos de lei, mas também de ser intermediários entre a população e o governo. E eu quero cumprir muito esse papel, ou seja, eu quero recepcionar as demandas da sociedade, tentar encaminhá-las no governo. E eu espero ter espaço para fazer isso com o atual governador, com o governador eleito, né? Eu tenho uma expectativa de que ele possa realmente cumprir pelo menos parte das promessas que ele fez, e nós vamos estar cobrando também essas atitudes dele. Minha posição na Câmara será de oposição ao governo, mas uma oposição absolutamente consciente. Não vou votar contra os projetos de interesse da sociedade, de interesse de Brasília. Aquilo que for bom para a cidade, eu vou tentar realmente contribuir. Como é que a senhora vê essa oposição em relação aos outros partidos? Que outros partidos poderiam compor essa oposição junto com o PT? Nós vamos discutir, ainda não assumimos o mandato, né, a partir de janeiro. Já estamos começando a conversar com alguns deputados no sentido de composição de blocos partidários, etc., né, e os espaços que a gente deseja ocupar na Câmara. Mas a gente vai estar trabalhando lá com todo carinho, né, com muita humildade, com muito carinho, para conhecer, né, os novos deputados. Hoje mesmo tem uma atividade na Câmara que a gente vai participar, para começar a conhecer todos os componentes da atual legislatura. E vamos tentar compor com quem for possível, com quem tem mais proximidade político-ideológica conosco. Teve uma renovação aí de quase 70% dos nomes dos representantes, né? Alguns partidos novos, um partido novo, né, com esse próprio nome, alguns candidatos que não eram do mundo da política que também entraram para a Câmara. Como é que a senhora vê essa composição entre novo e entre pessoas indicadas e entre pessoas que... Nem sempre a aparente renovação é renovação, não é? Depende muito do que cada um vai defender lá na Câmara Legislativa. Então, houve uma mudança da composição, mas não necessariamente uma renovação no sentido do crescimento de uma bancada mais progressista. Eu não vi que isso tenha acontecido, mas evidentemente vou ter que conviver primeiro com os parlamentares para conhecê-los melhor, para então poder fazer um juízo de valor mais
abalizado, né? Então, eu penso que a primeira coisa é tatear, é ver com quem nós vamos trabalhar na Câmara, com quem a gente vai poder contar no sentido de defender os interesses de Brasília, os interesses públicos e não privados, não é? Para que a gente possa compor algum tipo de relação, não é? Com esses novos parlamentares. Eu sou uma nova parlamentar no sentido que eu fui eleita dessa vez, já que eu não estava na Câmara Legislativa, mas eu já tenho experiência de 2 mandatos, portanto será muito mais fácil para a gente poder fazer um diagnóstico, né, dessa situação na Câmara Legislativa. Eu gostaria muito que tivesse havido de fato renovação. Por exemplo, eu não acho que o novo seja novo, né? A política do novo é uma política atrasada, neoliberal, né? Para mim não é nova em coisa nenhuma. Agora, a deputada do novo, eu não sei como é que ela vai atuar. Eu espero conhecê-la, terei o maior carinho de conhecê-la, de tentar trabalhar com ela, trabalhar com os outros parlamentares, mas sempre no sentido de defender o interesse público. Ok, falando um pouquinho de saúde, que a senhora conhece pouco, mentira, conhece muito. Bom, o governador atual, recém-eleito, ele fez promessa de reajuste para os servidores da saúde, segurança, professores, enfim, são reajustes expressivos. Além disso, ele tem como projeto a ampliação de unidades de saúde, informatização do sistema, etc. O que vai de encontro à proposta do PT, do Júlio, na campanha do Júlio, do Miragaia, no qual ele fortalecia o atendimento comunitário, preventivo, etc. Né? Na sua visão, existe algum ponto de congruência entre o pensamento do PT e os objetivos do atual programa de governo? Eu acho que as questões que você levantou e que ele disse, não é, ainda não tocam naquilo que é central. Qual é o modelo assistencial que ele vai colocar em prática no GDF? Essa é a questão central. Eu acho que é preciso fortalecer a atenção primária, é preciso abrir as portas da saúde à população, é preciso ter uma porta de entrada para o sistema, é preciso fortalecer as especialidades, que hoje é uma pessoa para conseguir uma consulta no oftalmologista, na neurologia, na endocrinologia, é um horror, porque não consegue, são às vezes até anos de espera para conseguir uma consulta. Não é? Então, eu acho que essa é uma questão central. E, sobretudo, é preciso, neste momento, ter agilidade no abastecimento da rede. Nós não temos medicamentos, os equipamentos estão quebrados, não existe manutenção dos equipamentos e é preciso, de fato, pensar na questão do pessoal. Se ele pagasse pelo menos a última parcela daquele acordo que a Agnello fez lá atrás e que o atual governo não pagou, já era um ponto bom de partida. Eu tenho certeza que isso seria já uma coisa importante para estabelecer um patamar de relações com o movimento sindical na área de saúde superior a que o governo anterior conseguiu fazer. Então, eu penso que é uma questão importante. Agora, até agora as propostas todas que você falou, elas dizem respeito a questões administrativas, mas não a política de saúde, ou seja, ao modelo assistencial, que eu acho que esta é a questão central que nós temos que resolver hoje no Distrito Federal. Certo. Qual a opinião da senhora sobre o modelo do Instituto Hospital de Base? Eu sou totalmente contra, porque eu falei isso em 2 audiências públicas que eu fui na Câmara Legislativa, porque, olha só, nós temos um problema sistêmico na saúde, ou seja, um problema que acomete todas as unidades de saúde. Aí o governador não resolve esses problemas e transforma o hospital de base no instituto. Então não resolve nada. Ele tinha que atacar o problema de conjunto. Não é mudando a estrutura do hospital de base para instituto que vai se resolver. Então é uma proposta falaciosa, não resolve nada. O que é que está acontecendo hoje? O hospital de base está sendo vítima de um desmonte. Eu vou citar 2 exemplos. Existia um ambulatório de esclerose múltipla, que é uma doença degenerativa, neurodegenerativa, e que os pacientes eram acompanhados lá no hospital de base. De repente, esse ambulatório foi desmontado. Outro exemplo, existem pessoas portadoras da anemia falciforme, que eram atendidas no hospital de base. De repente, a chefe da unidade de dermatologia chegou no hospital e disseram para ela: olha, você não trabalha mais aqui. Como se faz isso com o servidor? É um desrespeito absurdo. E como se faz isso com os pacientes? Então, eles selecionaram um pequeno grupo de pacientes que têm acesso ao hospital e esses estão muito felizes. Estão sendo bem atendidos, mas é claro. E os outros que não tiveram acesso? Para onde eles vão? O que acontecerá com esses pacientes? O Ministério Público fez um levantamento, por exemplo, da quantidade de pessoas que judicializam
a possibilidade de ter acesso a uma UTI. Dessas pessoas, a grande maioria já morreu antes de conseguir a UTI. E nós tínhamos construído diversas UTIs, não é, para aumentar a possibilidade de atendimento da rede pública, que foram fechadas. Então, não é possível. Essa é a questão central que tem que ser resolvida. As pessoas têm que ser atendidas nas suas necessidades de maneira integral, como diz o SUS, os preceitos do SUS, o atendimento integral, ou seja, se a pessoa precisa ser 85%, nós já sabemos disso, 85% dos problemas de saúde são resolvidos na atenção primária. Não precisa de hospital, mas é preciso que a atenção primária exista como porta de entrada do sistema. Depois, aqueles restos, aqueles 15% que realmente precisam de atendimento especializado, de média e alta complexidade, tem que ser atendido nos hospitais. Não é? E os hospitais têm que ter capacidade para atender e resolver o problema das pessoas. Não pode as pessoas morrer na fila. Não pode as pessoas que precisam, por exemplo, de tratamento oncológico, de câncer, não é? As pessoas não estão sendo atendidas. Então, é preciso que isso seja resolvido. Então, eu penso que essa é a questão central que o Ibanez, se ele quiser resolver os problemas de saúde, tem que enfrentar. Qual é o modelo assistencial que ele vai implementar no Distrito Federal? Como é que ele vai garantir aquilo que o SUS determina? Saúde é direito de todos e dever do Estado. Está na Constituição Federal. Isso tem que ser cumprido. Mas, doutora Arlete, assim, até quando assim, nós vamos continuar dessa forma no discurso? Porque em Brasília, entra governo, sai governo, os problemas continuam na área da saúde, na área da educação, etc. Na da saúde é mais evidente ainda, né? Que proposta? Assim, aí eu queria saber como uma deputada distrital e como uma bancada na Câmara Legislativa pode contribuir de uma vez por todas. Pois é, eu quero contribuir no sentido de, primeiro, fiscalizar a ação do governo. Eu quero saber os investimentos que serão feitos na área de saúde. Isso é central, não é? Nós temos um problema concreto. O governo Temer, o governo golpista do Temer, ele fez uma emenda constitucional, 95, né, que congela os investimentos na área de saúde, educação e dos gastos públicos por 20 anos. Isso é um absurdo. A população está crescendo e os investimentos estão parados. Isso não pode acontecer. Então, é preciso, em primeiro lugar, a gente lutar para que essa emenda constitucional seja revista. Nós temos que restabelecer a possibilidade de investimentos na área de saúde. Segundo, o GDF tem que investir na área de saúde. Apesar dos problemas, o governo Agnello fez muito pela saúde. Nós reformamos todos os centros cirúrgicos, todos os pronto-socorros. Nós ampliamos a atenção primária, que era de 4,9% para mais de 36%, ainda era pouco. Mas se o governo tivesse continuado, hoje nós estaríamos talvez com 100% de cobertura da estratégia de saúde da família. Não é? Isso não aconteceu, não é? Infelizmente, porque não houve tempo de chegar até lá. Então, eu penso que esse é o percurso que qualquer governador sério tem que fazer. Aumentar a atenção primária para permitir o acesso das pessoas à saúde e depois garantir que essas pessoas tenham continuidade no seu atendimento. Se elas são atendidas na atenção primária e se verifica que ela precisa de uma consulta especializada, que ela possa ter a consulta. Se ela precisar de uma cirurgia, que ela possa ter a cirurgia. Se ela precisar de tratamento de câncer, ela possa ter o tratamento de câncer. É assim que a gente entende que deve ser o Sistema Único de Saúde. A integralidade na atenção a todas as pessoas. Ok. Vamos puxar um pouquinho para a Saída Norte. Ok. Né? Hoje a Saída Norte é uma área gigantesca, né, com aproximadamente 400 mil pessoas que vivem em condomínios, que vivem em cidades dormitórios e que fazem esse movimento pendular aqui para o Distrito Federal. Depende do Distrito de Brasília, do plano piloto, para viver, para trabalhar, para estudar, se divertir, enfim. São raras as possibilidades que as pessoas têm na Saída Norte. Qual que é a sua visão sobre, aí vamos falar de desenvolvimento, qual é a visão da senhora para a Saída Norte, na atuação na Câmara Legislativa, né? E quais são os pontos críticos que a senhora acha que devem ser combatidos lá? O governo atual, ele se aproveitou de um projeto executivo e de recursos que o governo Agnello havia resolvido para iniciar e quase que concluir aquela obra viária ali na Saída Norte. Eu acho que é uma coisa importante, porque é preciso melhorar de fato a possibilidade das pessoas saírem do seu lugar e chegarem mais rapidamente aqui no plano piloto, onde trabalham, né? Mas é fundamental a gente ter um projeto de desenvolvimento para aquela região. Eu acho que a implementação da cidade tecnológica
não é? É muito importante, é preciso que isso se viabilize. A única coisa que existe lá hoje são os empreendimentos do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, não é? Que é o centro de TI desses dois bancos. Ali tem uma possibilidade enorme de empresas do exterior, inclusive, virem estabelecer em Brasília. É preciso aprender que tem um tratamento sério para que isso seja viabilizado. A outra coisa é que nós temos que ter um trabalho muito grande no sentido de desenvolver a economia criativa que a cultura possibilita. Né? Sobradinho, por exemplo, tem o Polo Cinema e Vídeo. Olha, isso aí dá possibilidades imensas para a gente poder gerar emprego e renda aqui. A pessoa, uma faculdade, como já o Ibanez disse que vai criar, e eu espero que ele crie mesmo, uma universidade distrital, aquilo ali pode ser uma faculdade, não é uma faculdade de artes que forme diretores, que forme câmeras-man, que forme iluminadores. Né? Pode ser um centro importantíssimo de formação. Nós temos que fazer com que Sobradinho, Planaltina é uma cidade que pode se desenvolver muito do ponto de vista do turismo na área religiosa. Nós temos ali o Vale do Amanhecer, nós temos o Vale da Capelinha, a Via Sacra, não é? Tudo isso pode se transformar em eventos culturais fundamentais, desde que o governo projete isso na dimensão nacional, como fez Pernambuco com a Via Sacra. Eu penso que todas essas coisas são ideias que precisam ser implementadas. Eu, como governadora, pensei muito sobre esses projetos, como candidata a governadora, né? E como vice-governadora, eu pensei muito nesses projetos. Né? Eu acho que Sobradinho tem uma possibilidade enorme de ter projetos culturais para se desenvolver. E eu espero que se faça isso, porque é preciso que se gere emprego e renda naquela região, para que não precise esse deslocamento diário para o plano piloto, que também incha o plano piloto. Isso do ponto de vista de trânsito, do ponto de vista de tudo, não é uma coisa positiva. Em relação à indústria, como que a Câmara Legislativa poderia contribuir para a criação de polos industriais naquela região? Olha, eu espero que a gente possa, no ano que vem, se aprofundar, caso não seja aprovado agora, eu acho que não vai haver tempo de ser aprovado, a lei de uso e ocupação do solo, a revisão do plano diretor do ordenamento territorial e também o plano de preservação do conjunto urbanístico de Brasília. São 3 projetos muito importantes para a cidade que vão ser debatidos no próximo ano. Então, por exemplo, a lei de uso e ocupação do solo é fundamental e também a revisão do plano diretor do ordenamento territorial são projetos fundamentais para a gente poder entender e analisar de que maneira e para que lado deve acontecer o desenvolvimento do Distrito Federal. Então, eu acho que essas previsões têm que estar debatidas nesse projeto. Eu acho que todo o setor produtivo de Brasília tem que participar desse debate e a Câmara tem que ser um agente fundamental de articulação, né, de emendas, de conteúdos para que essas leis saiam as melhores possíveis no sentido de preparar o Distrito Federal para uma nova etapa da sua construção, que é uma etapa em que ela passe a ser uma cidade mais desenvolvida do ponto de vista econômico, que gera emprego e renda para as pessoas, para os seus moradores, e que a gente dependa menos, né, da União para sobreviver. Bom, um dos pontos críticos lá da região, que hoje encontra-se com aproximadamente 80 condomínios, é a falta de regularização fundiária. São poucos os condomínios regularizados com decreto. Iniciou-se com o processo no governo do Agnello. Não, iniciou lá atrás. Quando eu era vice-governadora, eu coordenei um grupo de trabalho para fazer uma análise muito séria sobre os condomínios do Distrito Federal. E nós iniciamos ali o projeto. Só que para regularizar um condomínio é um processo muito demorado. Exigem várias etapas e demora. Não é? E se os seus moradores, inclusive, não se imbuírem desse sentimento de contribuir para agilizar, aí sim que vai demorar mais ainda. O governo Hollenberg deu uma intensificada nesse processo via CEGET. Eu queria entender a sua opinião, da percepção, como deputada distrital, de como que esse processo pode ser agilizado, para que não dure 10, 15, 20 anos, como vem durando. Né? Como é que a senhora enxerga isso? Que instrumentos, que mecanismos a gente poderia fazer para... Eu acho que a Câmara Legislativa tem que favorecer todas as iniciativas no sentido de agilizar esses processos todos. Mas depende muito dos condomínios e depende muito do governo, do Poder Executivo, né, de querer realmente agilizar todo esse processo. Além disso, eu acho que é fundamental o governo ter um olhar muito claro do ponto de vista de gerar oportunidade de habitação para as pessoas, para que não aconteça o que aconteceu no passado, que era, às vezes, uma pessoa que não era proprietária do terreno, vender os lotes, criar um condomínio, e depois as pessoas terem que comprar novamente a terra, como é o caso de vários condomínios lá do Colorado, né, e comprar novamente a terra da União, por exemplo.
nós temos que nos antecipar, o governo precisa se antecipar no sentido de gerar oportunidade de habitação, de moradia para as pessoas. Não é? E também favorecer, criar mecanismos de agilização desses processos. E a Câmara Legislativa tem que contribuir com isso, né, no sentido de estudar os projetos e viabilizar aqueles que forem viáveis e forem legais, né, no sentido de respeito à legislação vigente. Então, eu penso que é possível, sim, a gente contribuir para isso. Legal. Sobre os pontos críticos da saída norte, que pontos a senhora acha que ainda, como a educação, por exemplo, que hoje existem 4 escolas de ensino médio das 38, que ficam os jovens sem período integral, que destinação a gente pode dar para isso? Eu acho que é preciso, sim, né, esse atual governo não construiu nenhuma nova escola. São 38 escolas Né? que tem lá. A gente precisa ampliar a oferta de vagas nas escolas perto da residência dos estudantes, né? E não só isso, mas também criar projetos para a juventude. Não é possível continuar a nossa juventude sem nenhuma possibilidade de participação de uma vida cultural. Você vê Sobradinho, tem um teatro que nós, quando éramos governo, né, que o Cristóvão era governador, era vice-governadora, nós reformamos aquele teatro, não é? Mas não tem sala de cinema em Sobradinho, por exemplo, não é? Então é preciso ter espaços culturais para a nossa juventude, é preciso ter bibliotecas para a nossa juventude, é preciso gerar oportunidade de esporte, lazer, cultura para os nossos jovens, para que eles possam se desenvolver de maneira saudável e não, digamos assim, ser atraídos para práticas ilícitas como o uso de drogas ou até a criminalidade. Então, nós temos que ter esse projeto envolvendo a juventude. E Sobradinho precisa disso, como outras cidades do Distrito Federal precisam também. Então, eu penso que o governo sério tem que atuar muito nesse sentido, gerar oportunidade para a juventude, de ampliar a oferta de vagas nas escolas, em Sobradinho, para que não precise essa vinda de todo mundo para cá para estudar no plano piloto. Bom, falando em âmbito geral agora, a senhora retornou aí desse período de descanso e voltou focada em algumas frentes, né? Eu gostaria que a senhora falasse das frentes que a levaram a retornar para a política aqui no Distrito Federal. A saúde é uma delas, obviamente, porque nós nunca tivemos um quadro tão dramático da saúde pública como nós temos hoje. E a outra preocupação central que eu tenho é a educação. Eu acho que é preciso ter um projeto político-pedagógico sério para a educação de Brasília. É preciso colocar as escolas, a educação integral. É preciso que nós construamos mais creches, ampliarmos a oferta de vagas na educação infantil, que agora passa a ser, desde o governo da presidenta Dilma, uma obrigação do Estado. Não é? Então, eu penso que são tarefas urgentes, evidentemente, além de tratar com respeito e seriedade o corpo docente das escolas, os professores, os auxiliares de ensino, tratarem com respeito, né? Coisa que não aconteceu no passado recente e tende a não acontecer com esses projetos absurdos que vêm por aí, como a escola sem partido, né? Que é a contradição de tudo que a escola tem que ser. A escola tem que ser um ambiente de debate da realidade dos estudantes. Tem que preparar os jovens desde cedo para a vida real que eles vão enfrentar quando estiverem adultos. Portanto, tem que discutir os problemas reais que nós temos no país, que nós temos nas cidades, para que esses jovens se preparem. Então, não é possível a gente construir robozinhos, né, só para aprender sobre matemática, química, física, etc. Não, nós não queremos robôs. Nós queremos cidadãos e cidadãs. E esse projeto Escola Sem Partido, que é a escola com mordaça, nós não vamos aceitar, nós vamos lutar contra ele permanentemente, do lado dos professores, do lado dos estudantes, do lado dos pais e mães que querem ver os seus filhos se transformarem verdadeiramente em cidadãos críticos. Doutora Arlete, para finalizar, como é que a senhora está se preparando para poder manter o diálogo com a comunidade? Que canais, que forma? Será da mesma forma, com agendamento ou em outros? Agendamento no gabinete? Ou a senhora vai ter um canal aberto? O que a senhora está pensando? Nos meus 2 primeiros mandatos, meu gabinete sempre foi um gabinete popular e participativo. Não é? Então, a gente sempre fez reuniões nas cidades, a partir dos nossos apoiadores, mas também com todo mundo que quiser vir. E a gente sempre recepcionou as demandas que vêm da sociedade. E a gente sempre promoveu, no âmbito da Câmara, audiências públicas, comissões gerais, fórum de debate sobre os problemas, né, para a gente buscar, inclusive em conjunto com o governo, que a gente sempre convida alguém do governo para participar desses eventos, audiências e de comissões gerais, para que a gente possa envolver o governo nesse debate e
tentar encontrar as soluções necessárias para resolver o problema da população. Então, esse será sempre o espaço com o qual eu vou trabalhar com unidades, no sentido de saber onde nós devemos aplicar os recursos que a gente tem direito como emendas parlamentares. Ok. A senhora faz um mandato para todo o Distrito Federal, mas eu gostaria que a senhora falasse para o leitor, para a população da Saída Norte, quem é a Arlete Sampaio, quem será a Arlete Sampaio nesse mandato para essa população? Bem, de fato, eu quero fazer um mandato para toda a população. Se você for olhar o mapa eleitoral, eu tive votos em todas as cidades, evidentemente mais numa do que em outras, mas eu tive voto em todas as cidades do Distrito Federal. Então, eu tenho que estar correspondendo a essa expectativa dos eleitores em cada uma das cidades. E tenho um sincero desejo particular de contribuir muito com a região tombada, né? Eu acho que Brasília, como patrimônio cultural da humanidade, é um atributo fantástico e, infelizmente, nem todos os governos compreendem a importância disso para o desenvolvimento de Brasília, não é? Eu penso que a gente precisa ter esse carinho com essa condição de Brasília, né? E não só de preservá-la como patrimônio cultural, mas como de aproveitar isso como um ativo importante para o desenvolvimento da cidade. Além disso, eu quero contribuir com a questão do transporte. Por exemplo, eu acho que nós precisamos ter o BRT de Brasília Saída Norte. Porque é isso que vai. O Gama hoje, depois do BRT que foi construído no governo Agnello, uma viagem do Gama até o plano piloto em 30 minutos. Então, nós podemos agilizar a saída do pessoal de Planaltina para chegar rápido em Brasília a partir do BRT. Então, eu acho que é um empreendimento fundamental que a gente precisa contribuir para que ele realmente aconteça. Ok. Obrigado aí pela entrevista. Muito obrigada a vocês e obrigada a vocês que nos assistiram. É isso aí. Pessoal, fechamos a segunda entrevista da nossa série com os deputados distritais eleitos aí nessa eleição e voltamos em breve aí com o próximo deputado, tá bom? Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.